Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Aqui você vai ter oportunidade de ser edificado através das mensagens em áudio e você pode ouvir em qualquer lugar. Deus abençoe. Não deixe de curtir e nem de compartilhar, de ser bênção compartilhando essa mensagem com outras pessoas. Beijo no seu coração. Nós estamos numa série, irmãos. Isso, obrigado. Pega. Nós estamos numa série chamada Retorno à Santidade. Você ainda está animado? Nossa série está baseada num livrinho como esse aqui. A outro que a gente já pediu, que chegou aí, é um livrinho de capa preta, mas o conteúdo é o mesmo. E toda a nossa série, tudo que a gente está falando, está baseada nesse livrinho aqui. Então você pode adquirir. Ali, Karina, fica a Karina em pé aí, por favor, mais uma vez. Procura a Karina ali, não sei se dá tempo ainda. Acho que está R$12 esse livro, né? E na verdade, irmãos, estão comigo aqui, amém? Esse livro tem nós fizemos aqui uns anos atrás, chamado Celebrando a Recuperação. E Celebrando a Recuperação, ele é um projeto para levar a cura emocional, cura física também. E nós tivemos que parar. Na época era tanta gente procurando, irmãos, que foi algo de Deus. A gente ajudou muitas pessoas. A gente foi descobrindo tantas pessoas que congregavam com a gente, que já foram abusadas sexualmente por pai, por parentes, pessoas que vinham trazendo suas mazelas, seus sofrimentos por anos. E nós tínhamos na época uma psicóloga que nos ajudava. E eu sonho um dia a gente ter uma psicóloga nossa aqui, crente, que possa voltar a nos ajudar a trabalhar com CR, que a gente chamava Celebrando a Recuperação. E é um projeto de Deus. Por que eu estou falando isso? No Celebrando a Recuperação, nós tínhamos um chamado inventário pessoal. E nesse inventário pessoal, nós fazíamos uma avaliação daquilo que está dentro do nosso coração, aquilo que nós vivemos, aquilo que iríamos viver. E tudo a gente colocava naquele inventário. Era seu, aquele inventário era seu. Só que tinha uma reunião que nós levávamos o inventário para a gente compartilhar, aqueles que queriam compartilhar. E esse livro, irmãos, ele é um inventário espiritual para nós, para a vida dessa igreja. E aqui tem muitas, a cada capítulo, né? A gente é até difícil de pregar, porque é muito material para pregar no domingo, então certamente nós vamos pular algumas coisas. Mas você vai ter oportunidade no final de cada capítulo fazer uma autoavaliação. Por isso que o livro tem que ser pessoal. Esse livro não pode ser compartilhado, porque é um livro seu, um diário seu, de você levar para o seu tempo a sós com Deus, e ali você colocar diante de Deus o que precisa realmente ser tirado, aquilo que precisa ser transformado. Então aqui tem algumas reflexões no final. Por exemplo, volte e revise as escrituras específicas através das quais Deus mostrou alguma convicção especial. Que pensamentos Deus lhe disse que mudasse? Quais os que você precisa trabalhar primeiro? Seja específico e faça uma lista deles abaixo. Então esse livro tem que ser só seu, né? Para você anotar. E a gente não está ganhando nada com esse livro. Na verdade, o que a gente está ganhando é algo que é muito maior do que valor, do que dinheiro. É a gente retornar a uma vida de santidade. Então, se você pode, R$12 é muito dinheiro, né? Vale a pena você investir. Dá tempo ainda, Karine, então assim, invista na sua vida. R$10, só o Bruno que sabe onde vende esse estudo de R$10. Não existe mais. Tem ainda de 10? Tem? 10? Mas geralmente um estudo é quanto aí? 20? 30? Quem falou 30 aí? Então, com o estudo você compra 2 livros aí, tá bom? Amém? Invista na sua vida, né? Tem a devocional nossa pela manhã. Foi maravilhoso ouvir aqui a
a Gabi falando, né? Foi um tempo muito precioso. Então invista, tem coisas que você tem que investir, né? Nós vamos começar o nosso curso de casais de novo, né? Tá aí o Casais Vencedores. Põe aí pra gente aí, rapidinho. Então você pode me procurar no final e dar o seu nome. E tem que ser rápido, porque a turma é uma célula de casais. Todo ano a gente faz uma célula. Eu espero um dia a gente ter que fazer 2 células paralelo, né? Um casal com uma conduzindo e eu com outra. E a gente tem um grupo maior. Então a gente abre aí para no máximo 12 casais, no máximo, para que a gente consiga compartilhar. Irmão, pensa numa coisa divertida, de bom, né? Então, faça a sua inscrição aí, procure ou eu, a Patrícia, dê o seu nome. E o valor é gratuito, tá, gente? É muito bom, vale a pena, tá? Nós estamos estudando uma série, então, baseada nesse livro, né? Retorno à Santidade, Gregory. E semana passada nós falamos sobre Cristo em nós, o fundamento da vitória. Quantos estavam semana passada aqui? Amém, né? Tem aí um grupo. Nós vimos que Jesus, a gente acha que Jesus morreu na cruz só para nos salvar. Ele morreu sim na cruz para nos salvar, para nos levar para o céu, mas Ele também nos salvou. Ele morreu naquela cruz para que Ele pudesse habitar em nós, para que Ele pudesse derramar sobre nós poder. Nós vimos isso em Atos capítulo 2, verso 8. Então Ele morreu para nos conceder poder. E enquanto nós estivermos vivendo nessa terra, nós vamos vencer todas as dificuldades, porque o Espírito Santo, o poder de Deus, habita em nós. Agora, claro, irmãos, tem pessoas que frequentam igrejas no Brasil afora, que elas são fracas, muito fracas. Qualquer coisa, elas acabam caindo. Então, o problema não é que o evangelho é fraco, não é que a igreja é fraca, porque o poder está disponível, mas eu preciso desejar esse poder, eu preciso querer esse poder, eu preciso buscar esse poder, porque ele está disponível. E ele está disponível a todas as pessoas. Então o Espírito Santo de Deus em nós, habitando em nós, nós temos o poder de vencer a carne, os desejos da carne. Paulo disse isso em Gálatas capítulo 2, estou só revisando um pedacinho só. Gálatas capítulo 2, verso 20, Paulo disse: fui crucificado com Cristo. O que ele está dizendo? É um entendimento muito claro de que a velha vida que nós vivíamos foi crucificada. Cristo morreu para nos salvar. Ele foi crucificado para nos livrar do velho homem. Então assim, diz o Paulo ainda, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E isso precisa, irmão, ser também a nossa declaração. Cristo vive em mim. Quando o velho homem, quando a velha mulher tentar se levantar, você declara para você mesmo: Cristo vive em mim. Quando dá vontade de afogar o marido, quando dá vontade de afogar a mulher, tu fala: Cristo vive em mim. E esse poder vai nos dar condições para vencer os desejos carnais. O desejo daquele cara que te fecha no trânsito, de vontade de você sair e xingar tudo. Cristo vive em mim. Você coloca o velho eu no lugar dele, que é enterrado lá embaixo. Morreu. Quantas vezes o velho homem quer se levantar na sua vida, irmão? E nós vimos 2 mensagens. Essas 2 mensagens que nós vimos foi só a introdução, irmão. Só a introdução do assunto. Hoje eu quero ver com vocês o pecado do pensamento. Você está animado, irmão? Está animado ainda? Precisamos então, irmãos, começar essa jornada de purificação, trabalhando o quê? A mente e o coração. Quando a Bíblia fala o coração, ele está falando do órgão coração. Ele está falando que o coração é o centro da vida. É onde a maioria das decisões
Alguns teólogos vão dizer que quando a Bíblia fala mente, quando ela está falando coração, ela está falando mente. Então uma coisa vai se misturando com a outra, mas não é o órgão, mas sim o centro da vida. E aqui eu abro um parênteses, irmãos, para todos nós, porque você vai ver eu pregando aqui, mas eu abro esse parênteses para dizer que essas reflexões, elas são baseadas no livro, mas é para todos nós. Amém? Todos nós. Se você não quiser refletir sobre isso, você pode ficar tranquilo. Mas eu tenho lido o livro, já li a terceira vez que eu estou lendo agora para pregar, e Deus tem mostrado muitas coisas que eu preciso colocar diante dele. E quando a gente, como eu falei, quando a gente vai para debaixo da luz, nós percebemos o quanto nós ainda precisamos mudar. Jesus disse em Mateus capítulo 15, verso 19, vamos ler juntos? 1, 2, 3. Porque do coração são essas coisas que contaminam. Que coisas? Que a gente põe começa onde? Na mente. A gente começa a matutar, começa a pensar. Às vezes tem gente que passa a noite pensando numa forma de se vingar. A mente fica trabalhando o tempo todo à noite. Pessoas que têm insônia, que a mente não consegue desligar. Está pensando, está ali a mente atormentada. Então, irmãos, de acordo com esse texto, o que Jesus está dizendo é que o pecado começa no coração e na mente, ou seja, no centro da nossa vida. Começa ali então o pecado. É por isso, irmãos, que nós precisamos submeter nossos pensamentos e atitudes ao controle de Deus. Não pode achar que um livro de autoajuda ou que alguma outra alternativa vai fazer com que você consiga se livrar de maus pensamentos, porque a Bíblia diz que nós precisamos submeter o nosso pensamento ao controle de Deus, e se não for assim, nós não vamos conseguir experimentar, irmãos, a vida abundante de Jesus Cristo em nós. Lembra que Jesus diz que o inimigo vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus diz o quê? Eu vim para dar vida, irmãos. Jesus veio para te dar vida. Vida e vida em abundância. A vida aí, lá no grego, é zoe, é a vida verdadeira. Isso que nós vivemos, irmãos, aqui nesse mundo é uma matrix. É algo que seduz os olhos e o coração de tanta gente, que ela não consegue nem mais desejar o céu. Irmãos, se nós pudéssemos dar uma espiadinha no céu, assim, a Bíblia relata, mas se você pudesse dar uma espiadinha lá, irmão, duvido que você ia querer ficar aqui. Porque o céu é um lugar, irmãos, maravilhoso. E é para lá que nós vamos. Então, experimentar a vida de Jesus é começar a viver o céu aqui na terra. Quando os olhos de Deus vêm sobre nossa vida, nós começamos a experimentar um pedacinho do que nós vamos experimentar para a vida toda, para a eternidade toda, aliás. Então, irmãos, e sabendo disso, o que o diabo faz? Ele levanta fortalezas aonde? Na nossa mente. Coração duros, coração que fica, facilmente levado a inclinar-se para o pecado. E aí começa uma luta espiritual dentro de nós, a carne contra o espírito. E o objetivo do diabo, a primeira coisa é separar você de Deus. Você já reparou, uma pessoa que começa a se distanciar de Deus, sabe que ela começa, a primeira coisa que ela deixa de fazer, sabe qual é? Ela para de orar. Porque quando você para de orar, de conversar com Deus, porque a oração não é um monólogo, você fala e Deus também fala de lá, não é isso ou não?
É um diálogo. Você conversa e Deus fala com você. E o diabo quer separar, ele quer romper isso. Ele quer te afastar de Deus, do poder de Deus. E nós só conseguimos desfrutar do poder de Deus conversando. Como é que você conhece uma pessoa? Como é que você tem intimidade com a pessoa? Conversando com ela. E o diabo quer fazer isso, de separar. E você vai colocando tantas coisas no lugar que era de Deus, e você vai se distanciando sem perceber. Ninguém acorda, irmão, amanhã, por exemplo, num dia de sol, fala assim: hoje eu vou me afastar. O diabo vai colocando coisas assim sutilmente, e a gente vai se distanciando dele. O diabo também, ele quer nos separar da alegria da presença de Deus. Por que ele faz isso? Porque a presença de Deus já não satisfaz mais. O que vai ter lá? O que eu posso consumir? O que a igreja vai me oferecer? A presença já não é mais suficiente. Você precisa ter um cantor, você precisa ter um pastor de fora, você precisa ter algo, vai ter luz, vai ter raios, né? A presença já não satisfaz, porque o diabo já roubou a alegria. Porque quando nós temos alegria, irmãos, quando a alegria está no nosso coração, tem uma música, a alegria está no... Então, quando a alegria está no coração, irmão, você chega no lugar. Eu lembro, irmãos, nós fizemos uma viagem para a Bolívia, e a igreja era uma palhoça, e aqueles irmãos chegavam com o carrinho de mão do trabalho, vendendo mandioca, aqueles quechos, né, que era, eles falavam uma outra língua, não era nem o castelhano, o espanhol. Eles chegavam, irmão, com uma alegria, cantando, com pandeiro, já acendendo as velas da palhoça lá para iluminar. Uma alegria, irmão. Não tinham muito, tinham muito pouco, mas tinha uma presença. Quando você tem a presença, irmão, não é o local, não é o calor que vai te fazer desistir, não é nada. Não estou falando que não seja importante essas coisas para a gente estar aqui, mas pode faltar tudo menos a presença. Quando nós temos alegria, irmãos, a gente está em qualquer lugar, tem a presença, eu estou ali. O inimigo também quer separar e quer tirar de nós o brilho nos olhos, tirar o brilho. A pessoa fica triste, cabisbaixa, já não tem mais alegria, tudo se torna um peso, uma fadiga. Ele quer fazer você tornar-se rancoroso, crítico, crítico de tudo. A palavra está sendo pregada lá, o pastor está falando, outra pessoa está pregando, ele está assim: está falando para mim, está falando, não, sabe por que se tornou rancoroso assim? Isso tudo, irmãos, o diabo sutilmente, eu até falei de manhã, é igual o contra-gota, né? Já viu? Eu lembro quando eu fui levar o Daniel para tomar vacina, e ele tinha um medo de agulha, e aí ele já chorava, pequenininho, gritava. Eu falei: filho, é só gotinha. Ele, gotinha vai caindo na vida de muitas pessoas como veneno. O diabo vai jogando, nem dói. Porque se doesse, se o diabo aparecesse com um tridente, um chifrão assim perto de você, você corria dele. Mas ele vai colocando assim, ó, né? Uma pornografia, né? Um videozinho ali, né? Uma fofoca ali. Ele vai pingando e você vai, o brilho vai indo embora. E a gente não percebe. Provérbios capítulo 23, verso 7 diz assim: porque como imagina a sua alma, assim ele é. Assim como você pensa, assim você é. Parafraseando aqui, o autor fala sobre isso, né? O que você pensa é grande parte do que você é, ou o que você está se tornando. E é verdade, irmão, você vai se tornando aquilo que você lê, você vai se tornando aquilo que você come, você vai se tornando aquilo que você está consumindo. Se você está com uma pessoa, já reparou, uma pessoa que está muito tempo casada? Você vê como é que eu e Patrícia pula juntinho? Por quê? Já combina. Quando você está com uma pessoa há muito tempo, o sorriso é quase igual, o jeito de falar,
Hoje até a roupa, vamos combinar roupa, mulher? Aí combina a roupa, né, John? Então, a gente vai combinando com o outro. Por quê? Porque você convive. O que você consome, você vai se tornando. Agora, se você consome a presença de Deus, irmão, quanto mais você busca a presença de Deus, mais o seu cheiro vai ficando o cheiro de Cristo. As pessoas vão falando assim: opa, esse cara aí teve com Jesus. Esse cara teve com Jesus. O primeiro pecado a ser vencido, irmãos, na mente daqueles que já entregaram a vida a Jesus, sabe qual é? A dúvida da salvação. Tem muita gente que tem dúvida. A salvação é pela fé em Jesus Cristo. Sim ou não? Amém? Você coloca a sua fé em Jesus Cristo. O próprio Jesus disse para Tomé, lembra? Bem-aventurado aqueles que não viram, mas vão crer, né? Jesus está falando isso. Então nós cremos, irmãos, nós entregamos a nossa vida pela fé. A Bíblia fala isso. E se nós não tivermos fé? A Bíblia também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Um coração duvidoso, irmãos, não agrada a Deus. Um coração em dúvida, uma hora crê, uma hora não crê, isso não agrada a Deus. Então não haverá crescimento espiritual e maturidade até que você decida ter segurança em Cristo Jesus. Ele assegurou a sua salvação. Acerca disso, a Bíblia traz 3 alertas importantes para nós. Mateus capítulo 7, 23 diz: então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Olha o que esse texto está dizendo. O primeiro alerta aqui diz respeito ao perigo de substituir a presença, a vida de intimidade com Jesus, por aquilo que nós fazemos. Vou fazer bastante coisa. Sabe por que eu estou frio? Porque eu não estou fazendo uma coisa para Deus. Me põe na recepção, me põe ali para ajudar nas crianças, me põe ali para cantar, me põe para fazer alguma coisa. A gente acha que substituir o prazer de estar com Deus vai fazer com que a salvação aumente, ou a presença de Deus aumente na minha vida. E é totalmente o contrário. Porque a Bíblia diz, Salmos 37, se eu não me engano, ele vai dizer: deleita-te no Senhor, agrada-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Ou seja, Ele é suficiente. Suficiente. Tem uma música assim agora. Suficiente. Não precisa de nada. Está ali você com a Bíblia. Pastor, mas não tem música, tem palavra. Não tem ninguém comigo, tem a palavra, tem a presença. Ele é suficiente, irmãos. Nada pode. Ele está dizendo, esse texto você conhece, né? Em meu nome, as pessoas vão dizer: expulsei demônio, fiz isso, fiz aquilo, fiz o outro, dei aula na escola, fiz aquilo outro, entreguei folheto. Mas você só fez coisas, mas não me conhecia. O primeiro alerta é esse. O segundo alerta para nós está em João capítulo 17, verso 3. E esta é a vida eterna. O que é a vida eterna? Olha o que ele diz: conhecer o único Deus verdadeiro. A vida eterna é essa. O segundo alerta aqui, irmãos, nesse texto, consiste em conhecer, ou seja, ter um relacionamento transformador. Não adianta você dizer que conhece. Muita gente diz: quem é? Eu conheço a prefeita. Claro, de nome você conhece. Mas você sabe onde ela mora, você sabe exatamente quem é. Tem muita gente que conhece, diz que conhece a Deus, mas vive como não se conhecesse. Porque se você conhece, o temor do Senhor é o princípio, irmão. O temor é um princípio, ou seja, você vai conhecer, você vai temer ao Senhor. Então o segundo alerta é sobre um relacionamento transformador. Olha o que diz aqui também, o terceiro, Romanos 8, 6 diz: o próprio Espírito fala no íntimo dos nossos corações, dizendo que somos realmente filhos de Deus. O terceiro alerta diz que as pessoas que são genuinamente salvas, elas carregam uma forte certeza sobrenatural da salvação. Tem pessoas que falam: mas eu pequei hoje, eu não estou sentindo a presença. Irmãos,
nós não andamos por sentimento, por aquilo que nós sentimos. Nós andamos e vivemos por aquilo que cremos. Você acha que Paulo e Silas estavam presos e eles foram chicoteados, estavam presos pelas pernas dentro de um calabouço, uma prisão fria? Você acha que tinha um padzinho desse fazendo um climinha lá para eles cantarem? Não. A convicção é, nós podemos estar com os pés presos, nós podemos estar com as costas todas sangrando, mas o que vale mais para nós que estamos aqui é glorificar, é adorar, é buscar a presença. E quando eles fizeram isso, irmãos, sem pad, sem nada, sem instrumental, houve um grande terremoto. E o cárcere, diz a Bíblia, que todas as algemas caíram, as correntes, as celas se abriram. Por quê? Uma certeza dentro deles, irmãos. É essa certeza que a gente tem que ter. Essa certeza que nós vamos passar por prova, mas estamos firmes na promessa. Infelizmente, muitas pessoas, membros de muitas igrejas, inclusive da nossa também, irmãos, já experimentaram, ainda não experimentaram, melhor dizendo, a genuína salvação. Porque quando você não experimenta a salvação, você tem dúvida. Ai, será que eu sou salvo? Ai, eu pensei isso aqui, ai, eu não sou crente não. E o diabo aproveita essa brecha para dizer, você nunca vai dar certo. Você, olha, sua família, tudo isso, você nunca vai conseguir romper. Porque você tem dúvida. Irmão, ser filho de Deus não é um mérito nosso. Foi Cristo. A palavra de Deus diz lá em Efésios capítulo 2, o que diz lá? O que diz lá, irmãos? Pela graça de Deus vocês são salvos. Isso não é mérito de vocês, mas é dom de Deus. Deus decidiu nos salvar. Deus decidiu salvar um homem pecador na cruz, que gritou, Senhor, lembra-te de mim. Deus nos salvou, irmãos. A boa notícia para nós é essa. A boa notícia é que Deus quer libertar você dessa dúvida, quer livrar sua mente. 1 João 5, verso 13. Eu escrevi isto a vocês que creem no nome do Filho de Deus. Tem gente que crê no nome do Filho de Deus aí? Eu escrevi isso para vocês, Lagoa, que creem no nome do Filho de Deus, a fim de que vocês possam saber que tem a vida eterna. Vocês têm a vida eterna, ele está dizendo. Então, queridos irmãos, se você tem pensamento duvidoso a respeito da salvação, você precisa pedir a Deus. João, Pio, faz o seguinte, sai rapidinho aí do PowerPoint, bota para mim João 10, verso 28 e 29. Jesus está dizendo essa palavra. João, anota aí na sua Bíblia, bota aí no seu bloco de notas, João 10, verso 28 e 29, rapidinho. Diz assim, Jesus está dizendo isso, vamos ler juntos? Eu lhes dou a vida eterna. Quem deu? Ele já tinha morrido na cruz? Mas ele está falando, eu dei a vida eterna. Vamos lá? Ela jamais, ninguém... Pode ir para 27 não, filho? 27 também, era 27. São 28 e 29, desculpa. Vamos lá, de novo, vamos juntos? O meu Pai, ninguém pode arrancar. Quem está dizendo isso, irmãos? Irmão, diga para alguém do seu lado aí. Jesus é poderoso. Se a sua salvação estivesse baseada, firmada na igreja da Lagoa, você estava frito. Mas Jesus está dizendo, olha, eu dei a minha vida. Vocês são meus, ninguém pode arrancar da minha mão. Ninguém. O diabo vai tentar o tempo todo dizer, não, mas ele está falando, ninguém pode arrancar, ninguém. Então essa é a palavra de Deus, irmãos. Paulo exorta os irmãos, em 2 Coríntios capítulo 10, verso 4 e 5 diz, as armas que usamos não são humanas, ao contrário,
são poderosas armas de Deus para derrubar fortalezas. Essas armas podem derrubar todo argumento e pretensão contra o conhecimento de Deus. Com essas armas podemos dominar todo pensamento humano para torná-lo obediente a Cristo. Ô filho, já de novo ali. Então, o que ele está dizendo? Com as armas de Jesus, nós podemos o quê? Levar cativo o nosso pensamento a quem? A Cristo. Podemos, através da busca, através do relacionamento com Deus, tornar a nossa mente obediente a Ele. Então esse texto mostra para a gente, irmãos, que nós estamos buscando a presença de Deus. Buscando a presença de Deus, será possível dominar todos os pensamentos e levar a nossa vida à obediência. Irmão, a pior coisa a gente faz quando a gente diz: eu não senti no coração. A Bíblia diz que o coração é o quê? Você não tem que sentir no coração, você tem que decidir: é isso que eu quero para a minha vida, é isso que eu quero para a minha vida. Em 1999, quem era nascido aqui aí? 3 pessoas. Em 1999, irmãos, eu me lembro, eu entrei através de um convite na igreja, e eu já fui com o pensamento: eu não posso continuar vivendo a vida que eu vivo. Era só isso que eu pensava. Quando tocou o órgão, lá era órgão. Parecia até... Irmão, quando tocou o órgão dizendo... O hino era, eu lembro do hino. Quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Irmão, quando tocou isso, eu falei: meu Deus. Aí foi como uma flecha. Eu decidi entregar. Irmão, nem lembro o que o pastor pregou. Eu só lembro desse hino que me puxou como... Eu entreguei minha vida a Jesus. Em 1999. Queridos, nós precisamos tomar, muito cuidado e fazer uma reflexão sobre aquilo que está ocupando a nossa mente. Eu não acredito que Deus faça nada por acaso, irmãos. Esse grupo tinha que estar aqui nessa noite. Deus não joga dados assim, hoje vai ter não. Deus trouxe você, trouxe minha família aqui nessa noite, porque a gente precisa ouvir isso. Se sua mente está cheia de pensamentos acerca de, cheio de pensamento, assim, de coisas desse mundo, conflitando com aquelas coisas de Cristo, você precisa chegar para Deus: Deus, eu não posso ser consumido pelas coisas terrenas. Essas coisas terrenas vão roubando. A outra reflexão que você precisa fazer: você tem pensado demais no seu lazer? Tem gente que pensa no lazer, está pensando nas férias, está pensando em tudo. Não é pecado pensar nisso, mas você também precisa pensar no crescimento espiritual. Aonde eu posso servir, aonde eu posso ser usado por Deus. Frequentemente vem pensamentos impuros na sua mente. São esse inventário que nós temos que fazer, irmãos. Para cada um desses inventários que você faça e venha uma resposta sincera, dobre o seu joelho e pede perdão a Deus. Pede para que Ele renove a sua vida. Olha o que diz o texto em Romanos capítulo 12, verso 2. Não imitem a condutas e os costumes desse mundo. Mas o que? Vamos junto? Mas seja... Tá não, filho? Romanos 12, 2 diz: e seja então uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. Olha, tudo que tu faz e pensa. E assim vocês aprenderão de experiência própria a boa, agradável, perfeita vontade de Deus.
Como é que a gente, sabe, desfruta da boa, perfeita vontade de Deus, irmãos? Quando o nosso pensamento, nossa vida está sob o senhorio de Cristo Jesus. Quando eu levo cativo meus pensamentos. Quando eu faço assim, eu posso experimentar a vida saudável de Cristo em minha vida. A vida saudável. Quando você vai fazer uma avaliação para fazer alguma academia, você vai no médico, ele vai dizer exatamente o que você precisa fazer. Você vai fazer os seus exames, ele vai dizer, você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. É ou não é, gente? Você precisa melhorar a sua saúde. Eu fui fazer uma avaliação lá, André, a minha idade corporal é 66 anos, fiquei envergonhado. Eu falei assim mesmo, 66 anos você está, seu corpo é de 66 anos. Eu falei, uau, o que eu preciso fazer? Precisa parar de comer besteira, né? Precisa parar de comer pajé, precisa parar de comer x-tudo. Pajé é um lanche daqui, não conhece? Vou fazer propaganda. Para de comer besteira. Para de comer besteiras espirituais que estão afogando, destruindo a sua vida também. Nós vamos precisar levar cativo, para quê? Para a gente ter uma vida espiritual saudável. Outro pecado que está relatado por Jesus em Mateus 5:28 diz o seguinte. Vamos ler junto agora, irmão? Está aí? Vamos lá? 1, 2, 3. Porém... Tem homem aí botando venda nos olhos. Esse texto aqui deixa claro, irmãos, que um olhar maldoso e desejar no coração, tanto homem quanto mulher, tá? O texto está dizendo o quê? Que você já cometeu um pecado. Olhou de novo, desejou, lascou. Se recorrentemente você cai nesse erro, irmãos, e gosta de ficar assistindo vídeo de mulher na academia, vídeo disso, vídeo pornográfico, e isso estimula os pensamentos impróprios, irmão, procure ajuda urgentemente de Deus. Procure ajuda, peça a Deus, confesse para Ele. Porque tem muita gente, não tem nada a ver. Ô rapaz, você sabe quem você agrada quando fala que não tem nada a ver? O diabo está lá assim. Continua dizendo que não tem nada a ver. Decida, irmão, mudar esses pensamentos. Busque cercar a sua mente com a escritura sagrada, com livros, irmãos. Compra um livro, investe. Eu não consigo ler. Irmão, não consegue ler, eu também não conseguia. Comece a buscar coisas que vão edificar. Enche a sua casa de louvor, irmão. Enche a tua casa de louvor. Chegou em casa, liga o rádio, bota louvor, canta louvor, bota a palavra lá para falar. Lá tem um áudio agora para você. Enche a sua casa de adoração. Tem gente que pega o celular, às vezes liga a televisão, não está vendo nada e está assim, ó, no automático. Que loucura! E a mente fica o quê? Cada vez mais. A mente é um músculo, irmão. Se você exercitar ele, sua mente vai fluir, irmão. Você vai ficar com a mente brilhante. Mas precisa ler. Precisa dedicar tempo. Paulo escreve em Filipenses capítulo 4, verso 8. Vamos ler juntos? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Amém? Siga esse processo, irmão. Não é fácil, não é, mas é um processo. Você tem que começar. Começa um pouquinho, começa lá, pega um pezinho de 2 quilos, né? Depois a Patrícia quer passar para mim de 10 quilos, não aguento. Vai devagar, irmão, mas vai
vai mudando a mente. Amém? Não? Outro pecado do pensamento foi relatado por Tiago. Tiago, capítulo 4, verso 3. Vamos ler juntos? Diz assim: Quando pedem, vocês só querem o que dará prazer a vocês. Olha o que esse versículo está falando. Que são motivos inadequados. Pessoas estão pedindo coisas para gastar nos seus próprios deleites. E frequentemente, irmãos, nós fazemos vista grossa para isso. Acha que é um pecado. Isso é um pecadinho. Não existe pecadinho. Não existe pecado. É tudo pecado. Isso é mais um pecado. E é possível que muitas orações não sejam respondidas. Por quê? Está pedindo só para si. Está pedindo só para o seu ego. Ah, como eu queria uma lancha. Como eu queria, né? Está pedindo só para o seu egoísmo. Muitas pessoas tratam Deus, sabe como? Um catálogo de produtos. Deixa eu ver aqui, Deus, o que eu vou pedir esse ano? Ó, fica lá no catálogo naquele aplicativo do, como é que era? Aquele Shein, como é que é? Shopee. Ah, Deus, se eu me desse aqui, os olhos tudo desejam. Ai, não está nem precisando, irmão, mas está lá. Aí compra. Ai, Deus me abençoou. Deus não tem nada a ver com isso. Cartão de crédito estourado. Ai, Deus, devorador está furioso. Primeiro Deus abençoou, comprou. Aí vem com a Bíblia, né, para pagar prestações. Aí depois a gente está sofrendo com isso. Irmão, coloque as coisas no lugar no seu coração. Nós queremos que Ele faça as coisas para nós, mas muitos de nós não queremos fazer as coisas para Ele. Só queremos, venha a nós o vosso reino, nada. Nós podemos buscá-los e buscar a Deus pedindo coisas, sim. Mas, irmãos, esse não é o principal objetivo. Quando a gente ora a Deus e fala: Deus, faça a tua vontade. Eu quero que o Senhor salve essa cidade. Eu quero que o Senhor salve meus filhos. Quando nós buscamos o Senhor em primeiro lugar, o que Ele fala? Todas as demais coisas vão ser. Ele está dizendo: você não precisa nem pedir para eu te abençoar. Porque quando você busca o Senhor em primeiro lugar, as coisas que você vai ter vai ser consequência do meu relacionamento contigo. Está entendendo, irmão? O relacionamento vai atrair coisas que você nem imaginava. Mas a gente quer inverter. O nosso relacionamento muitas vezes está pautado no que Deus nos dá. Eu vou falar uma coisa para você, irmão. Fica triste não. Deus não prometeu nada para você além da salvação. Além disso, está ótimo. Agora, as outras coisas, irmãos, vão ser acrescentadas, vão ser bênção na nossa vida, porque Ele quer o melhor para os seus filhos. Mas a gente precisa colocar as coisas no lugar. E para finalizar, irmãos, outro pecado, o pecado de pensamento, que foi relatado com Jesus em Mateus 15, verso 8 e 9. Vamos ler juntos? Esse povo se aproxima de mim com a boca, mas o seu coração. Essa passagem, irmãos, está revelando para nós o desprazer que Deus tem quando uma adoração é insincera, quando os nossos rituais são vazios, quando nós não entendemos, irmãos, que adoração, ela não é música. Adoração é tudo que você tem. Quando você entrega, quando você sabe, fala: minha vida pertence a Ele. Não é só quando toca uma música, não é só tudo que você tem, que você possui, precisa estar prostrado diante dEle, numa genuína submissão. Quando você entrega tudo. Eu adoro, eu não estou falando só da boca. Ah, Senhor, eu canto canções. Mas quando fala assim: ó, está na hora de você ofertar, hein?
a unção vai embora. Está na hora de você entregar a sua vida em submissão a Ele. Está na hora de você. Por isso que Ele está falando: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está. A essência da adoração é prostrar-se diante de Deus numa genuína submissão. É isso que é adoração. O que é submissão? Deus colocou uma missão para nós, e nós precisamos estar debaixo dessa missão, de todo o coração, de toda a nossa intensidade, com toda a nossa paixão, irmão. Não é, irmão, quando a obra de Deus se torna peso, você tem que largar. Porque a obra de Deus, irmãos, fazer a obra de Deus é um privilégio. Ofertar na casa de Deus é um privilégio. Não tem que ser obrigação. É um privilégio meu ofertar com o reino de Deus. É um privilégio meu financiar uma obra das crianças que estão lá embaixo, lá, sabe? A gente está agora numa loucura ali para botar 2 aparelhos ali de ar-condicionado. Estamos correndo atrás, né? Cadê o Júlio? Está ali, né? O Júlio passou para mim hoje, foi o que, Júlio? Quase R$2.000 de fio. Pastor, que fio é esse? É um fio dessa grossura aqui, né? Aí vamos orar. Vai cair do céu aqui. Vamos orar agora, vai cair do céu. Não cai, irmão. Somos nós, irmãos. Temos que entender, eu vou cooperar. Eu vou ter o privilégio de fazer isso, né? Tudo fica leve quando a gente entende que tudo que a gente faz como servo de Deus é adoração. E as coisas ficam no lugar, nosso coração fica no lugar. E aí eu não só honro com meus lábios, eu honro com a minha vida toda. Tudo fica leve. Apocalipse capítulo 2, verso 4 e 5 diz: contra você, porém, tenho isto. O que? Jesus está falando. Você abandonou o seu primeiro amor. Eu não coloquei esse texto não. Lembre-se de onde caiu. Lembre-se quando começou a frieza. Lembre-se quando você começou a criticar tudo. E para com isso, arrependa-se, pratique as obras que praticava no princípio. Quando você vinha, vibrava, adorava a Deus, tinha o prazer de ofertar, tinha o prazer de contribuir com a sua vida, tinha que contribuir com a obra, tinha que contribuir com tudo. Arrependa-se. O texto diz: virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Uau. Isso é muito triste, irmão. O candelabro. Para que serve um candelabro? Você sabe o que é candelabro? Ele é uma luz, não é? Não é esse, Gil? Uma luz que você põe ali. Põe a vela ali, não é? Irmão, quem está falando? Eu vou tirar a luz de você. Se você continuar assim, você vai perder a luz. Ainda está fraquinha, mas está aí. Sabe o que ele quer fazer nessa noite? Botar fogo nela. Botar mais óleo. Para que fique mais intensa o seu fogo. Fogo da vela, como o irmão falou ali, né? Aumente. Em vez de diminuir, aumente. Mas para isso, o nosso coração precisa estar no lugar certo. Uma igreja aqui, irmão, você lembra da igreja aqui? Essa igreja experimentou um grande avivamento. Está relatado lá em Atos. Lembra quando o evangelho chegou em Atos? Aliás, em Éfeso? Quem lembra, irmão? Eles levaram à praça pública livros de feitiçaria. Levaram um monte de coisa lá que era porcaria da velha vida. Eita glória. Colocaram na praça, tacaram fogo e entregaram-se totalmente. Calculando o preço, deu um dinheirão.
Porque eles entenderam que aquilo não era mais importante para eles. Viveram um avivamento, experimentaram. Mas olha o que o texto está dizendo: agora se esfriou. O amor ficou tão teórico que a chama apagou. Irmão, fala para alguém carinhosamente aí, irmão. Tem fogo para você nessa noite. Tem um azeite caindo hoje de novo para tua chama continuar acesa. Esse azeite é o Espírito Santo. Tem azeite para você. E é através desse poder que nós podemos vencer o pecado. Só assim. Vamos orar? Você fica em pé aí, anima. E eu quero convidar você, enquanto nós vamos cantar uma canção, a você vir entregar a sua vida, entregar o seu dízimo, sua oferta, entregar o seu coração, entregar totalmente. E nós vamos orar aqui no final também. Se você quer realmente pedir a Deus: eu preciso de mais azeite. Então você que vai entregar o seu dízimo, já fica aqui. Tem a maquininha, não sei onde está aí a menina, está por aí. Cadê a... Está lá atrás. Então você pode passar o cartão, você pode ofertar. Mas mais do que isso, irmão, entregue sua vida a Ele. Entregue seu coração. Enquanto eles estiverem cantando, nós vamos vir à frente. E vamos ficar aqui para a gente orar. Tá bom, irmão? Se anima aí?